Olá, amigos! Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel, que eu falo sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal. Você acompanha os nossos programas através desta emissora que você está assistindo, do nosso canal no YouTube André Pimentel Sucesso. Segue a gente lá no Instagram, André Pimentel Sucesso, no TikTok, André Pimentel Sucesso, e no Facebook, André Pimentel. O nosso programa tem um patrocínio do Instituto Pimentel de Alta Performance Humana. No Instituto Pimentel, nós ministramos cursos, palestras, treinamentos, processos de coaching, mentoria e a consultoria empresarial. A consultoria empresarial, se você tem uma empresa que está passando por sérias dificuldades financeiras, dificuldades empresariais, procura o Instituto Pimentel, que nós temos a solução para a sua empresa. Se sua empresa estiver precisando de capital de giro, fomentar os seus negócios, comprar matéria-prima, comprar produto, procura o Instituto Pimentel, que nós temos vários parceiros financeiros que nós levamos juntos para a sua empresa e solucionamos de uma vez qualquer tipo de problema empresarial, financeiro ou de capital de giro. E se você quer ser patrocinador do programa, mantém contato com a gente também aqui, que nós vamos vender o seu produto, a sua empresa, aqui no nosso programa Foco Sucesso com o André Pimentel. Não é isso, Rogério? Exatamente, você está vendo aqui atrás da gente essas divulgações que estão passando, então são pessoas que estão com a gente, fechando patrocínio, fazendo uma collab com a gente, né? E divulgando seu trabalho. Então, se você quer divulgar, mas eu tenho interesse, queria que o meu produto passasse em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, em vários lugares desse Brasil, Salvador. Entre em contato com a gente pelo DM, tem o Instagram da gente, tem o WhatsApp. Entre em contato, que com certeza vai ser legal para você. O nosso programa ele passa para o Brasil todo, semanalmente, todos os dias está na telinha. Então, se você quer ser um patrocinador do nosso programa, mantenha contato com a gente. Vai aparecer aqui na tela a sua logo. A sua logo vai aparecer aqui na tela. Vamos falar do seu produto aqui. Vamos vender o seu produto. Não é isso, Rogério Show? E qual é o tema do programa de hoje, Rogério? O tema hoje é bem interessante. Mais uma vez, vamos falar sobre empresas. Empresas de sucesso e que podem ter sucesso e sair de uma escassez rumo ao sucesso. Porque aqui a gente só fala de sucesso. Como uma empresa pode sair do endividamento com uma questão financeira eficiente? Rogério, eu estou olhando aqui porque na semana passada o, o tópico do nosso programa era como evitar crise financeira em uma empresa. Ó, Como evitar crise financeira em uma empresa. O de hoje é como uma empresa pode sair do endividamento com uma gestão financeira eficiente. Foi o que nós falamos aqui, o que nós fazemos no Instituto Pimentel na consultoria empresarial. Nós cuidamos da gestão empresarial e da gestão financeira da sua empresa, alocamos recursos financeiros na sua empresa. E se você estiver passando por dificuldades financeiras e não sabe como sair, procure o Instituto Pimentel, que nós vamos levar a solução para vocês. Pode ter certeza que nós chegamos e vamos mostrar para vocês, através de diagnóstico, através de pesquisas feitas dentro da sua própria empresa, análise de documentos de vocês, análise de fluxo de caixa, análise de DRE, análise de mercado. Nós vamos detectar onde é que está a falha, onde é que está o erro, e nós vamos solucionar junto com vocês. Lembre-se, as pessoas falam assim, mas uma consultoria é cara. Cara é fechar uma empresa. Cara é perder o dinheiro que você está perdendo. Caro é a noite de sono que você não está tendo. Isso sim é caro. Isso sim é caro. Isso vai se transformar em uma doença no futuro. Tanta preocupação, tanta noite de sono que a maioria dos empresários estão passando hoje, principalmente com a crise que está acontecendo no país, não vamos negar isso aqui, taxa de juros alta, inflação alta, custo de vida alto, entendeu? Então, tudo isso está atrapalhando as empresas. E as empresas, como não tinham uma gestão eficaz, estão passando por sérios problemas. E é isso que nós vamos falar aqui agora na empresa, como uma empresa pode sair do endividamento com uma gestão financeira eficiente, não é isso, Rogério? aqui a gente costuma falar, eu costumo dizer que aqui é como se você fosse no médico e ele fosse fazer um check-up geral. Você sai com a sua empresa sabendo o que vai fazer nela, sabendo como agir, sabendo porque é geral, não é só
É que nem aquele clínico geral que você vai, o cara passa só um medicamentozinho, você toma e volta para casa, não. Quando você entra no Instituto Pimentel, quando você faz uma mentoria com o André Pimentel, uma gestão de negócio da sua empresa, você vai sabendo que ele vai olhar no fio do cabelo ao dedo do pé. É exatamente isso. Fica atento ao programa de hoje que você vai compreender bastante o que nós estamos falando aqui. Vamos lá, Rogério. Então, quais são os primeiros passos que uma empresa deve dar para identificar as verdadeiras causas do seu endividamento? Endividamento. Rogério, tu já se endividou por uma época na sua vida? Já, É bom? não. Deixa eu ver. Cobrador batendo na porta, telefone tocando, não é isso? As despesas mínimas da sua casa, você tendo que empurrar com a barriga, devendo água, devendo luz, devendo aluguel, quem paga a prestação de apartamento, devendo condomínio, gás que acaba que você não tem o dinheiro, telefone que acaba ali o mês e você não consegue repor as cargas que tem que repor nele. Quer dizer, é horrível essa cobrança, né? É, Imagine dentro de uma empresa. Uma empresa que precisa de tudo isso que eu falei aqui e está passando por dificuldades financeiras. Ó, o primeiro passo é realizar um diagnóstico financeiro completo. É o que nós fazemos no Instituto Pimentel. Vamos analisar a sua empresa, fazer um diagnóstico financeiro completo. É fundamental levantar todas as dívidas, e identificar a taxa de juros, prazos de pagamento, analisar fluxo de caixa, DRE e os custos da empresa, de analisar tudo isso, porque em seguida deve-se descobrir a origem dos problemas, que nós precisamos descobrir a origem dos problemas. As pessoas têm mania de querer resolver hoje o que está acontecendo. Ok, a gente pode até resolver, mas qual foi a causa? Se eu não estancar lá na causa, uma nascente de um rio, o Rio São Francisco, aquele imensidão de água, ela nasce em um córregozinho lá em é. Minas Gerais, pequenininho, um nascimento de um fluxo de água. Olha o tamanho que se torna o Rio São Francisco. Vê isso na televisão, tá? Vê isso na TV. Assistindo esses programas que falam sobre esses temas. E aí o que é que acontece? Ela vai ali, pingando, devagarzinho, um pouquinho de água, vira esse mundo de água. Dentro da empresa é a mesma coisa. Dentro da empresa é a mesma coisa. Tudo começa pequeno, Rogério. Tudo começa pequeno. Ah, esse mês a conta de luz eu não consegui pagar. A conta pequena, a conta de luz. É uma conta de internet que está atrasada. Só que as pessoas estão preocupadas com esse efeito. Não é o efeito, é a causa. Por que é que está causando isso? Causa, pode ser o quê? Por isso que o Rogério falou que nós fazemos um diagnóstico na empresa de você. Exatamente. Qual é a causa? Produto, precificação errada, estoque demais, custo elevados, margem pequena. Eu preciso detectar tudo isso. Quando eu detecto tudo isso, aí nós vamos cuidando ali. Tem empresas que, infelizmente, tem que fechar, porque chegamos tarde. Por quê? Porque o empresário, ele sofreu. Quando ele não aguentou mais, depois de 5 anos, ele procurou ajuda. Aí já era tarde. Ele está completamente endividado. E aí, quando fecha uma empresa endividada, o empresário tem paz, Rogério? Tem não. Tem não, porque eu conheço pessoas que até hoje não têm paz. Então, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, ó, quando você faz o diagnóstico, então, em seguida, precisamos descobrir a origem do problema. Queda nas vendas, excesso de despesas, margens baixas, margem de lucro baixo, inadimplência, falta de planejamento. Tem tanta coisa que vocês não imaginam. Você é um médico empresarial. É exatamente isso. Então, você precisa ficar muito atento a tudo isso que está acontecendo na sua empresa. Porque manda no nosso direct. Você que está assistindo o programa, vai lá no nosso Instagram, André Pimentel Sucesso, e manda lá. Assisti o programa e estou com um problema financeiro. Entre em contato com a gente, fala com a gente, que nós vamos tentar juntos, tentar lhe dar uma dica de sucesso, um diagnóstico ali imediato, tentar solucionar. Você que é de outra praça, fala com a gente de qual estado você está assistindo, qual cidade você está assistindo o nosso programa, que isso também é muito importante para a gente. Agora, é importante detectar o erro. Detectar o erro. Por que aquele endividamento? Só que as pessoas é o seguinte: tem crédito na praça, pega o primeiro empréstimo para pagar a dívida. Empréstimo não é para pagar dívida. Quem pegar empréstimo para pagar dívida está tudo errado.
Empréstimo é para fazer a empresa girar, é para fazer a empresa rodar. Gerar investimento. Pronto, gerar fluxo. Através do fluxo, pagar o que está devendo. Agora, aí que eu falo sempre aqui, pego a dívida 1 para pagar o que está devendo hoje, pega a dívida 2 para pagar a dívida 1, pega a dívida 3 e assim sucessivamente. Eu vejo nas empresas que já estão com 10 financiamentos e não saíram do lugar. Ou seja, estão sacrificando o caixa e vão quebrar, porque não tem outra alternativa. A empresa vai fechar, Rogério. Aí você vê muitas vezes nas internet da vida, na TV, empresas enormes, com muitos anos no mercado, de repente fechou, quebrou, você passa por ela, vê só aquele caos, tudo quebrado ali. Eu vejo empresas, eu analiso o balanço de empresa que publicam, né? Público. Então, não vou dar o nome das empresas aqui, mas eu vejo empresas com rombo de 4 bilhões, um rombo de 5 bilhões, um rombo de 1 bilhão no caixa, no fluxo, endividamento. Aí eu faço uma pergunta: não detectaram isso antes, não? Porque para chegar a 5 bi, começou com R$ 1. Concorda comigo, Rogério? Porque tudo tem um começo, começou com R$ 1. Será que não dá para detectar quando chegou a R$ 1 milhão, não? Será que não consegue? Ou fica dizendo assim, não, vai dar certo, não vai acontecer, não, isso aqui vai dar certo, não, eu tenho fé que isso vai dar certo. Não vai. É gestão, 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 gestão e fim de papo. Vamos seguir? Pimentel, como o controle rigoroso do fluxo de caixa pode ajudar uma empresa a reduzir dívidas e recuperar sua saúde financeira? Tem uma empresa que nós estamos na consultoria empresarial, ela nunca fez fluxo de caixa. Ela nunca fez fluxo de caixa. Nunca? Não, não fazia fluxo de caixa. Aí eu comecei peguei a menina do financeiro e toda segunda-feira, fazendo na semana eu e ela, e toda segunda-feira nós temos uma reunião e apresentamos o fluxo de caixa. Aí o empresário começa a ver a conta devedora. Ah, tá devedor, fica no vermelho. Tá no vermelho, tá no vermelho. E falou assim: mas por que tá no vermelho? Eu disse: porque a sua empresa não está gerando receita suficiente e você está usando cheque especial o tempo todo, pagando 15% de cheque especial. Meu Deus do céu, uma empresa, Rogério, que ela deixa 6% de resultado, está pagando 15%. Vamos botar que ela deixe 5%, ela está pagando 3 vezes o lucro dela só de juros. E ela detectou depois do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa permite visualizar todas as entradas e saídas dos recursos, evitando gastos desnecessários e falta de dinheiro para honrar compromissos, que nós falamos no primeiro tópico. Falta de dinheiro para honrar os compromissos. Com essa gestão, o empresário consegue planejar pagamentos, priorizar dívidas mais caras, negociar prazo e garantir capital para manter a operação funcionando. Então, o fluxo de caixa é de suma importância para a empresa. É hora que é um espelho, é hora que você vê o que você está gastando, o que está entrando, se está dando resultado positivo ou está dando resultado negativo. Aí, quando você não olha, Rogério, sabe o que é que acontece? Você fica à mercê da sorte. Eu vejo nas empresas, isso acontece muito nas empresas. Eu chego, principalmente na primeira semana, né? Aí eu não passo muita coisa para poder eu entender muitas informações, né? Coisas é muito extenso, muitas informações, para que poder eu entender como é que a empresa funciona. Aí o empresário telefona e fala assim para a menina: tem dinheiro no caixa hoje aí? O dono da empresa. Já ouvi isso. Aí eu falo assim: traz a menina aqui do financeiro para poder te ver o financeiro com ela. Aí chama a menina, senta lá na mesa, ele fala assim: tem dinheiro para a gente pagar o que hoje? Tem dinheiro para a gente pagar o que hoje? Ele não tem nada, ele não tem informação nenhuma, é o que a menina do financeiro. Por isso que no nosso treinamento, Academia de Empreendedores, tem lá uma parte que fala assim, eu pergunto para o empresário e fala assim, deixa eu falar com a menina do financeiro, deixa eu falar com o menino do financeiro, ok? Por quê? Porque ele não tem. Aí é a hora que eu vou implantando, aí eu anoto ali, não tem fluxo de caixa, não tem relatório semanal, não tem isso, não tem aquilo. Pronto. Na partir da outra semana, quando não precisa um choque imediato, eu vou lá e começo a aplicar aquilo. Ok? Aquilo que não está acontecendo dentro da empresa. Aí tem funcionário que diz assim: ah, mas eu queria um aumento, porque agora eu estou trabalhando muito. Ela não está trabalhando muito, ela só não trabalhava antes. Para você ter uma ideia do que é que acontece dentro das empresas. Eu já vi
tanta coisa absurda dentro das empresas, mas é tanta coisa absurda dentro das empresas que você não imagina. Você não consegue imaginar, não tem como noção. Só quem está ali no dia a dia que Exato. escuta. É a história do sangramento do caixa, né? Sangria, né? Eu vi muito isso. Sangria, saca do caixa, o sangramento do caixa é que lá no final o caixa está sangrando, ok? Só para poder deixar isso claro aqui com vocês. Então, hoje é dia de sangria ou a sangria o tempo todo, não é isso? Eu via sangria o tempo todo. Aí tu pensava realmente estava minando, mas minava sangue mesmo. Eu não Você não sabia, quebrou? eu não tinha ideia do que era, né? Eu só via. Mas tá, sangrei. Passa aí, passa aí, passa aí, pô. O caixa grita, o caixa sangra, ele grita, ele pede socorro. Só que você não escuta. Você não escuta. Aí você vai, ó. Todo empresário, uma hora ele vai escutar o caixa dele. Todo empresário, uma hora ele vai escutar o caixa dele. Para bom e para ruim, ele vai escutar o caixa dele. Ele vai ver que o caixa dele está pedindo help, está pedindo socorro, ok? Que o caixa dele está sacrificado, está cansado. Aí ele não tem como tirar a empresa do buraco. Por isso que nós falamos que no Instituto Pimentel nós temos a solução para levar para a sua empresa. Tanto a solução financeira com os parceiros financeiros, como a solução de gestão. Não é isso, Rogério? É isso. Pimentel, qual a importância de negociar prazos, taxas de juros e condições de pagamento com fornecedores e instituições financeiras? Rogério, importantíssimo isso aqui, tá? Muito importante. Você tem que estar negociando o tempo todo. Toda hora? Tempo todo. Todos os dias. Você tem que estar negociando com fornecedores, com instituição financeira. Você tem que estar vendo as condições, taxa de juros, das operações que você faz, quais são as melhores condições junto a fornecedores. Você tem que estar o tempo todo negociando. Quer ter sucesso? Quer ter sucesso? Negocie o tempo todo. Por quê? Ó, a renegociação reduz a pressão sobre o caixa da empresa, que isso é muito importante. Eu tô, com- eu tô, eu tô hoje com problema no caixa. Então eu preciso aumentar minha margem de lucro, preciso negociar preço. Às vezes eu não consigo negociar preço, mas eu negocio o prazo, o que eu ganho no fluxo de caixa. Mas eu tenho que sair ganhando de qualquer maneira nessa negociação. Ó, conseguir juros menores, prazos maiores, parcelas competitivas e compatíveis com a capacidade de pagamento permite reorganizar as finanças e a capacidade de pagamento de uma empresa. Ok? Organiza a empresa. Só uma mudança, Rogério. Eu comprava a 21, 28, 35. Eu passei a comprar 28, 35, 42 e 49. Só isso aí já muda o meu fluxo. Só isso aí já muda o meu fluxo, entendeu? Uma negociação bem conduzida pode representar uma economia significativa e acelerar a recuperação financeira de uma empresa. Lembrando a vocês, André, eu assisti o programa agora, eu vou começar a botar isso em prática amanhã. Ok? Depois de amanhã, minha empresa tá ok? Não, ela começou. Ela começou. Isso aqui demora de 90 a 180 dias. É uma recuperação de uma empresa. De 90 a 180 dias é quando você consegue recuperar uma empresa. Isso praticando diariamente. As negociações, taxa de juros, condições de pagamento a fornecedores. Vai lá no banco, tem uma operação hoje, tá no banco, tá sacrificando o seu caixa. Vai lá no banco, faz uma nova operação, mata essa operação, pede uma carência e fluxo de caixa respirando. O importante é fazer o fluxo de caixa respirar. Quando o fluxo de caixa respira, tudo se transforma dentro da empresa. Lembra que nós falamos no tópico anterior sobre fluxo de caixa. Como o fluxo de caixa, ele é um reflexo da sua gestão. Fluxo de caixa, ele é um reflexo da sua gestão. Quando você tem uma gestão financeira eficaz, negociações muito bem estruturadas, tanto com bancos, com instituição financeira, como com fornecedores, o seu caixa ele respira. É aquela água que está batendo na testa, ela desce para o nariz. Está no nariz, ela desce para o queixo, e assim sucessivamente. O importante é fazer o caixa respirar, ok? Caixa, como é que caixa respira? Melhorando as margens, melhorando as compras, melhorando negociações. Dentro das negociações é preço e prazo,
Operações que está na instituição financeira, de repente vender para outra instituição financeira com prazo mais esticado e taxa menor e prestação menor, porque quando você faz tudo isso aí, todas essas ações juntas, você consegue dar o fluxo do seu caixa para respirar. É como você, Rogério, você tem cartão de crédito que está devendo um cartão de crédito. Aí, de repente, essa dívida aqui do cartão de crédito, você vendeu com um cartão de crédito maior, um cartão de crédito que é maior do que esse que você está devendo, mas ele te deu um prazo, ele te deu uma negociação melhor, ele te fez uma taxa de juros menor. Aí o que é que acontece? Começa a sobrar dinheiro no seu bolso. Começa a sobrar dinheiro no seu bolso. Aí o importante é, quando começar a sobrar dinheiro no seu bolso, você ir administrando, porque muitas empresas, quando a água sai daqui, que vem para aqui, que ele começa a respirar, ele começa a fazer as mesmas besteiras que fez quando a água subiu para a testa. São os gastadores de plantão, né? Desse jeito. Você pode prestar atenção que os gastadores de plantão, tanto pessoa física como jurídica, passam uma fase de sufoco. Quando a coisa começa a melhorar, a primeira coisa é ir para as redes sociais e mostrar que deu a volta por cima, que está ostentando. Então isso é muito perigoso. É pé no chão, gestão e pé no chão, que no final das contas tudo dá certo, Rogério. Verdade. Pimentel, como a análise do DRE pode contribuir para a redução do endividamento? A DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. Todo mês, toda empresa precisa fazer a DRE. É obrigado. Pimentel, mas é obrigado a fazer. É a hora que você vê ali o que é que está acontecendo com a sua empresa. O que é que está acontecendo com a sua empresa? Vendeu quanto? Custo de produtos ou serviços, quanto? Imposto, taxa de cartão de crédito, comissões. Sobrou quanto? Sobrou X valor. Desse X valor é a chamada margem de contribuição, que é que eu pago meus custos fixos. Dá para pagar meus custos fixos? Dá. Eu tenho uma boa margem de contribuição? Tenho. Quanto é que ficou ali do EBITDA? EBITDA é o operacional, a sua operação. Sobrou quanto da sua operação? A sua operação é uma operação rentável? É uma operação rentável? É. Pronto. Vai descendo mais umas casinhas, porque você tem ali embaixo investimento, depreciação. Você precisa colocar e depois sobrar o resultado líquido. O resultado líquido é satisfatório na sua empresa? Ok? Então você precisa entender sobre sua DRE. O DRE mostra se a empresa realmente gera lucro ou prejuízo. É tudo isso que eu falei para vocês. Ele permite identificar onde estão os maiores custos, que a DRE você vê, as maiores despesas e perda de rentabilidade. Porque logo lá no começo, quando eu vendi 100 mil, se eu paguei 90 mil do custo do produto, significa que o produto é muito caro. Eu tenho que ter uma gestão muito eficiente. E para ser muito sincero, uma empresa que fatura 100 mil, se ela tiver na primeira linha ali, 90% de custo de produto, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Uma empresa que fatura 5 milhões e tem 10% de retorno logo lá em cima, do custo do produto, se ela tiver uma boa gestão, ela pode sobreviver. Se ela não tiver, ela passa aperto. Ela passa muito aperto financeiro. Para você ter uma ideia, é só no olhar. A gente chega e olha assim, ó. É o olhar da pessoa que entende do negócio. Então, o que é que acontece? Com essas informações, o gestor pode corrigir falhas, aumentar a margem de lucro e direcionar, atenção, direcionar recursos para amortizar dívidas de forma estratégica. Porque você precisa, foi o que eu falei aqui, começou a água, saiu da testa, foi para o queixo, começou a sobrar gordura. Você tem que saber administrar essa gordura, porque senão você volta para o caos novamente. Não sai gastando, né? E o que acontece em muitas empresas. Não, mas eu mereço. Não, eu passei tanto sufoco, eu mereço. Não, eu mereço passar um fim de semana em Dubai. É mimimi. Pronto, eu mereço ir para Nova York, ver o Mickey. Eu mereço. Mas será que o seu caixa suporta isso? Aí o que é que acontece? Não, mas o cartão de crédito liberou, vou fazer em 12 vezes. Aí 12 vezes começa tudo de novo e novamente. Pimentel, mas você fala isso é uma realidade? Eu vejo empresas que saem da consultoria, deixa a empresa redonda, passa 6 meses e chamam a gente novamente para pagar incêndio. E é exatamente isso que fazem. Não, mas eu merecia. Eu estava tão estressado. Não, isso aqui eu fiz mesmo. Fui eu que fiz mesmo, eu que usei o cartão de crédito. Aí começam os problemas novamente. Mas, tipo assim,
É a famosa bola de neve, né? Você quer continuar na bola de neve? Continua, é um direito que você tem. Porque a dor, ela pode ser passageira. O sofrimento, ele é opcional, ok? A dor, ela tem que ser passageira. Começou a doer, por isso que eu falei, doeu, grita logo. Doeu, um dente, quebrou, a primeira coisa que você faz é o quê? Ir pro dentista. Ir pro dentista, quebrou o dente direto pro dentista. A dor, ok, moço, a dor tem que ser passageira. O sofrimento é opcional. Quando é opcional? Quando você deixa. Quando você deixa. Tem gente que diz assim, não, eu só trabalho de segunda-feira de meio-dia para tarde. Por isso que eu disse, já escutei tudo em consultoria empresarial. Não, eu tenho esse direito, eu tenho esse direito. É um direito que eu conquistei, tá certo, mas se sua empresa estiver redonda. Vida de empresário, já disse, o único benefício que o empresário tem é a liberdade de horário. É o único, o único. É a liberdade de horário. O restante é trabalho, trabalho, gestão e gestão. Fora isso, vai ter problemas. Pimentel, de que forma a gestão de custos e despesas influencia diretamente a capacidade da empresa de quitar suas dívidas? Controlar custos e despesas aumenta a geração de caixa. Nós falamos que negociação aumenta a geração de caixa, controlar custos e despesas aumenta também a geração de caixa. Ao eliminar desperdício, presta atenção isso, ao eliminar desperdício e negociar contratos, revisar processos e reduzir gastos desnecessários, a empresa melhora a sua lucratividade e cria recursos novos através do próprio dinheiro da empresa para pagar dívidas sem comprometer o crescimento do negócio. Porque você começou a analisar, de novo falando do fluxo de caixa, de que forma a gestão de custo e despesa influencia direto do fluxo de caixa. Direto. Aí você conseguiu controlar a gestão de custos, a gestão de despesas, controlou lá atrás. Foi o que você fez, negociou com fornecedores, negociou com bancos, comprou melhor, um prazo melhor, o seu fluxo de caixa faz assim, ó. Tá aqui no vermelho, ó, ele desce automaticamente e você respira. Aí é a hora que você fala assim, pô, essa semana foi uma semana boa na empresa, foi uma semana sem correria. Eu escuto muito isso nas empresas. É uma semana sem correria. Por que sem correria? Porque tá tudo estruturado, fluxo de caixa tá estruturado, Tudo redondinho. tudo bonitinho, tudo nos conformes. Rentabilidade, margem, as margens estão fantásticas. Porque a pessoa fala assim, André, qual é a melhor margem para a minha empresa? Depois que você pagar tudo, se você tiver 10%, uma empresa pequena ou média, já começa a respirar. Já começa a respirar. Se for empresa de serviços, 20%. Serviço, geralmente, ele vai até 20%. Ok? No mínimo. Essas métricas, você precisa entender essas métricas. É diário isso, né? Diário Não, o isso. controle tem que ser diário. O controle tem que ser diário. Então, é analisar como é que foi minhas vendas, como é que foram minhas vendas ontem. As vendas ontem, como é que foram? Vendeu o quê? Qual produto vendeu? Qual a melhor margem? Porque tudo isso repercute no fluxo de caixa. Por isso que o fluxo de caixa ele é diário. Você tem que analisar diariamente. E quando você analisa o fluxo de caixa diariamente, você vê se está dando negativo ou se está dando positivo. É que nem o CNPJ. No meu caso, ele estava olhando uma coisa no meu cartão, eram umas coisas minhas que chegava. Eu fui dar uma olhada, várias coisas que estavam lá que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido, então eu tirei tudo, tal. Então já diminui, já melhora, já regulariza. Então, assim é na empresa também. Se você tiver esse hábito de todo dia olhar, eu me lembro que eu entro no escritório do André, ele tá lá com a secretária dele, anota, isso aqui. Não, isso aqui não, isso aqui. E é todo dia. Eu chegava lá, ele estava lá, olhando. Se fosse deixar pra fazer isso no final de semana, Todos os dias você precisa analisar. Todos os dias você precisa analisar fluxo de caixa, quantas a pagar, quantas a receber e fazer a sua conciliação bancária. Todos os dias. André, mas eu posso falhar um dia? Não. Não. André, mas se eu falhar um dia, é um caos? Não. Mas você perdeu um dia, amanhã vai ter que conferir 2 dias e pode ter acontecido alguma coisa hoje. André, existe algum sistema que automaticamente, no computador da empresa ou das pessoas,
faz tudo isso automático? Vários sistemas, vários É só sistemas. olhar depois. Mas aí que eu falo assim, ó, o exemplo da IA. A IA, ela pode lhe entregar. Você chegar para a IA, informar tudo que você fez e ela vai lhe dizer. Ok, agora eu pergunto, você entende a resposta dela? Você precisa entender, é igual um médico. Você faz exame de sangue. Vem lá 6, 7, 8 páginas do exame de sangue. Você viu, você tirou seu sangue. Você consegue analisar? Não. Quem é que analisa? É o médico. É o médico que vai dizer taxa assim, as taxas, no caso, né, de sangue, tá alta, tá baixa, tá média, precisa de um remédio, precisa de uma proteína, precisa disso. Ok? Então tem que ter cuidado com a IA. Porque as pessoas têm mania. Não, mas eu coloquei aqui na IA, já teve isso também. Eu coloquei isso aqui na IA e disse que realmente a empresa está bem administrada. Eu digo, pô, que beleza. Então eu começo a perguntar. Operação estruturada. Tem alguma operação estruturada aí? Não. Quando você faz uma operação, ela é estruturada ou não é estruturada? Não sei. Quando você faz, eu não sei. Tipo, você não disse que quem empresa. Não, quem disse foi a IA, não fui eu, não. Eu disse, tá certo. Então se a IA disser que tem 3 remédios brancos, tome o remédio do meio, você toma, né? E se o do meio for chuminho? Como é que faz? Então, a IA, ela ajuda bastante, mas o intelecto humano é quem controla a IA. Inclusive, foi quem criou a IA, foi o intelecto humano, né? Não é isso, Rogério? É. Pimentel, como uma boa gestão de estoque pode liberar capital de giro e diminuir a necessidade de novos empréstimos? Na semana passada, nós falamos aqui nós falamos sobre dívidas, né? E sobre empresas que estão endividadas com um estoque alto, né? Uhum. Que aí nós falamos, comprou errado, prazo errado, preço errado, estoque alto. Aí quando a empresa fica apertada, o que é que tem que fazer? Promoção. Aí, A gente falou até das camisas do pronto, a camisa do Brasil, não foi? Pronto. Aí o que é que acontece? Tem 100 mil de estoque, mas tem que queimar. Vai vender por 70. Porque foi o preço que pagou. Olha bem o que significa não ter uma gestão de estoque. Atenção, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Olha o que eu vou falar para vocês aqui agora. Estoques excessivos representam dinheiro parado. Dinheiro está parado. Alguém está bancando aquele dinheiro, aquele estoque, do bolso de alguém, geralmente do bolso do empresário. Uma gestão eficiente mantém apenas o volume necessário para atender a demanda. Para atender essa demanda, ela reduz perda, melhora a rotatividade dos produtos e libera recursos que podem ser utilizados ou reutilizados para pagar fornecedores e investir na empresa e reduzir dívidas, voltando para fluxo de caixa. Tudo, tá vendo como tudo bate no fluxo de caixa? A negociação com fornecedores, aqui estoques, taxa de juros, tudo repercute no fluxo de caixa. É uma cadeia de informações que bate no fluxo de caixa diário. Então, o que é que acontece? Se você conter uma boa gestão de estoque, qual o produto que mais vende? Qual é o produto que mais vende na sua empresa, Rogério? Tênis, caneta, sapato, roupa. Pronto, Rogério já falou. É caneta, é o que mais vende. Qual o produto que deixa mais margem, Rogério? Caneta. Pô, então, tá vendendo bem caneta, o estoque tá regulado, tem margem boa, tá tudo redondo. Agora, qual o produto que mais vende, Rogério? Caneta. E o produto que eu tenho mais lá é calça. Mas o produto que mais vende, 70% da empresa, é caneta. Só que eu tenho lá 500 mil de calça. Aí, ou seja, alguém tá bancando aquelas calças para ficar dentro da empresa, não tá? Tá. Quem é que tá bancando aquilo ali? Primeiro o fornecedor, se você estiver devendo a ele. Não tá pagando porque não tem dinheiro, mas vamos supor que você pague. Quem tá bancando aquilo? Meu fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa, o dinheiro que saiu daqui da minha empresa e foi para o fornecedor e a calça está parada, esse dinheiro eu deixei de aplicar no mercado financeiro. Eu deixei de ganhar aí 1%. Então, se eu tenho lá 500 calças, cada calça dessa R$100, faz a conta. 50 mil reais. Parado. Ok? 50 mil reais. Está parado. Ali a calça está parada. 50 mil reais, aplicado a 1%, ele está dando R$500. Eu estou deixando de ganhar e está parado. Só que quando eu for vender a calça, que era para ter 50 mil, eu tenho que queimar por 35. Olha que negócio. E aí eu sacrifico aonde? Meu fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa é negativo o tempo todo. Então uma coisa puxa a outra. Se sua empresa agora estiver passando por
por qualquer necessidade financeira, agora, olha para o seu fluxo de caixa, olha para o seu estoque, olha para as suas margens, que você vai achar onde é que está o problema. Então, estoques excessivos representam dinheiro parado. Dinheiro parado. Você tem quantos teclados para você tocar? Hum, Se você tivesse 5 teclados, tinha dinheiro parado? tinha, tinha. Deu para você entender? André, mas eu tenho uma pessoa que toca comigo, ok? Dá para fazer 2 shows numa noite. Eu faço de um lado, ele faz do outro. Então você tem 2 teclados. Para que você quer 5? Para que você quer 5? A não ser que você me diga, teclado quebra muito e eu preciso ter uma reserva. Aí eu não vou me meter nisso, Rogério. Mas geralmente não é isso. Tá certo? Então você precisa entender da sua gestão de estoque e como ela pode liberar capital. Ela pode liberar o capital de giro para você. Legal, é você regulando ou fazer capital de giro queimando estoque. Quantas lojas você passa, você vê no supermercado, estoque, promoção hoje, promoção daquele produto, promoção de roupa no shopping, promoção. Mas por quê? Estoque parado. Eu passei sexta-feira, eu fui ao centro, até falei pra ti, as camisas do Brasil, na mesma loja que eu passei, que tava de R$ 35, tava de 15. Por quê? Porque ele está queimando para poder ele botar o dinheiro para dentro, que foi o dinheiro que ele investiu na camisa. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês só precisam entender. Vocês só precisam entender essa gestão, que aí não tem problema. Agora, pode ter certeza que tem muitas empresas que estão passando por sérias dificuldades financeiras hoje, e estão com estoque cheio de É, produto. a gente viu a Copa do Mundo, aí muita gente apostou nessas vendas de coisas do Brasil, de óculos, de chapéu, de boné, tudo. E a gente passou no centro e vê tudo a preço R$ 10, 5, 15. Pessoal fazendo queima de estoque. Faz queima de estoque por quê? Porque comprou muito. Até na semana passada nós falamos, não foi, se eu tenho uma loja, eu vou comprar camisa do Brasil, no começo da Copa, eu vou fazer toda a análise da Copa do Mundo. Vou fazer toda a análise para poder ver mais ou menos a quantidade que eu teria que comprar. Muita gente não fez isso, simplesmente comprou. Pimentel, quais indicadores financeiros devem ser acompanhados para evitar que a empresa volte a se endividar? Indicadores financeiros é o que mais nós falamos nos últimos 5 anos. O tempo todo sobre indicadores financeiros. Indicadores financeiros é tudo. Quando você pega uma laranja, você pega 10 laranjas e você espreme naquele espremedor elétrico, ali embaixo sai o quê? Suco. Sai o suco. O suco quer dizer o quê? Tudo que eu espremi aqui está saindo suco. Se no meio dessa laranja, 10 laranjas, tiver uma laranja ruim, o que é que acontece com o suco? Estraga Todinho, né? todo. Não consegue beber, né? Não. Presta atenção. São os indicadores. Então, quando você vai pegar o suco de laranja, estou fazendo essa analogia que é para quem você não entende de fluxo, de indicadores, vai entender agora. Quando você bota na boca, opa, tem alguma coisa, tem uma laranja podre. Tem uma laranja podre. Então, o que acontece? O que é que acontece? Quais são os indicadores financeiros? Olha, os principais. Olha o primeiro que eu vou falar aqui, que nós estamos falando o tempo todo no programa de hoje. Fluxo de caixa. Você tem que analisar fluxo de caixa, você tem que analisar capital de giro. Olha quantos indicadores. E as pessoas não analisam um. Fluxo de caixa, capital de giro, margem de lucro, ponto de equilíbrio, índice de liquidez, nível de endividamento, que é que nós estamos falando aqui, nível de endividamento, inadimplência de clientes, giro de estoque, EBITDA. Olha quantos tópicos nós falamos aqui. O acompanhamento constante desses indicadores permite identificar mais rápido os problemas antes que eles comprometam a saúde financeira da empresa. O que é que as pessoas fazem? Exatamente ao contrário. Não analisa. Ok? Não analisa. Não analisa indicadores. E quando não analisa os indicadores, sabe o que é que acontece? Problemas. Porque, olha, nós falamos aqui eu posso contar 10 indicadores, no mínimo, 10 indicadores que você precisa. Você já faz a pergunta para mim aqui. É diário? É diário. 10 indicadores diariamente você precisa observar.
Quando você não observa os 10 indicadores, acabou. Você vai chegar uma hora que você vai estar sufocado. É o que nós falamos o tempo todo. Por isso que a nossa expertise empresarial, quando nós chegamos nas empresas, que nós fazemos o diagnóstico, sabe o que é que acontece? Nós detectamos tantas falhas, e a maioria das falhas é simplesmente porque existem duas coisas que as empresas sabem fazer. Certo ou errado, mas elas sabem fazer. Uma é comprar, a outra é vender. Agora, se ela compra errado e ela vende errado, ela está ferrada. Porque tudo na empresa começa com as compras. Tudo na empresa começa com as É compras. verdade. Comprou errado, precificou errado, ó. Comprou errado, precificou errado, estocou errado, estoura no fluxo de caixa. O fluxo de caixa não suporta. O fluxo de caixa não suporta. Ok? Então, fluxo de caixa, você, pessoa física, tem que fazer. Você, pessoa física, tem que fazer. Você que trabalha como autônomo, tem que fazer. Você, motorista de aplicativo, tem que fazer. Fluxo de caixa, todo mundo tem que fazer diariamente. Eu faço o meu fluxo de caixa diariamente. Ok? Analiso. Opa, gastei demais na semana passada. Opa, ontem tive um gasto alto naquele produto. Não, precisa economizar aqui. Não, nós tivemos um investimento nisso aqui, precisamos economizar aqui, porque é analisando o fluxo de caixa o tempo todo. André, mas você consegue o tempo todo, o tempo todo. É o tempo todo, porque você não tem outra opção. Quando você trabalha de CLT, você não tem que trabalhar todos os dias? Você, pode chover, você tem que ir para o trabalho. Fazer sol, você tem que ir para o trabalho. Tá frio, tem que ir para o trabalho. Tá quente, tem que ir para o trabalho. Mormaço, você tem que ir para o trabalho. Greve de ônibus, você vai para o trabalho, não é isso? Você tem que ir, é obrigação. A obrigação do empresário é cuidar da empresa, é analisar todos esses indicadores aqui que eu coloquei aqui por cima para que vocês entendam o que é um fluxo. Não tem outra opção. Fora isso, é ficar à mercê da sorte. E vou dizer uma coisa para você, viu, Rogério? Não é muito bom ficar à mercê da sorte, não. Tem gente que diz, não, vejo que vai dar certo, vamos ver. Sempre deu certo, já escutei isso também. Sempre deu certo, sempre deu certo. Tem empresas aí, tem empresas que não estão conseguindo pagar o salário até o quinto dia útil. Está negociando com o funcionário o mês todo, e aí é a hora que começa a funcionário a faltar, e você, como dono da empresa, não pode reclamar. Você tá atrasado o salário, aí o funcionário alega, sabe o quê? Não, ontem eu não vim trabalhar porque eu tive que buscar dinheiro lá no interior para poder pagar uma conta minha. Mentira, ele passou o dia dormindo. Mas você vai dizer o quê? Se você não está pagando a ele. Mas por que você não está pagando a ele? Porque você não está seguindo o fluxo e nem assistindo o programa Foco Sucesso. Eu estou dizendo porque eu vivo isso nas empresas. Eu vivo isso o dia todo nas empresas. Tá certo? E há muito tempo. Não é isso, Rogério? Verdade. Pimentel, como o controle da inadimplência dos clientes pode fortalecer o caixa e acelerar a recuperação financeira da empresa? Olha que pergunta fantástica. Fantástica. Como o controle da inadimplência. Controle da inadimplência. Vamos lá. Você comprou a mercadoria, você vendeu a mercadoria, presta atenção. Você pagou ao fornecedor, você deu prazo para o cliente. Olha onde é que eu já estou aqui. 5, 6 tópicos. Geralmente são 10, tá? Até você receber. E você não recebe. Quando você não recebe, vira o quê? É inadimplência. Aí eu pergunto às empresas, qual a tua inadimplência hoje? Não sei. Eu vou ver com a menina do financeiro. Reduzir inadimplência significa aumentar a entrada de recursos no caixa. Primeiro que não tem que ter inadimplência. Qual é o melhor índice de inadimplência? Zero. Zero. O melhor índice de inadimplência é zero. Ok? Para isso é importante definir uma política de crédito, que é muito importante. Eu estava em uma empresa e eu analisando inadimplência, tinha um cliente que devia 3 boletos. 3 boletos. Devia um boleto, vamos supor assim, certo? Ele devia um boleto em janeiro, devia um boleto em março e devia um boleto em junho. Eu estava lá em julho. Aí eu falei, peraí, 6 meses ele está devendo 3 boletos. Quem foi que vendeu depois que o cliente ficou devendo o primeiro boleto? Não foi o vendedor, mas com autorização de quem? Não, é o vendedor que fez a análise lá. A análise. Eu falei, mas peraí, tá tudo errado.
Se o cliente não pagou o primeiro boleto, ele está no terceiro boleto, em 6 meses ele não pagou. E quem é que está autorizando as vendas? O vendedor simplesmente vende. A empresa não tinha uma análise de crédito. Aí eu criei o sistema de cliente atrasado, bloqueia. 24 horas está bloqueado já a conta do cliente, ok? Qualquer vendedor para poder vender vai precisar de autorização da gerência, da diretoria. Sabe o que aconteceu com isso? A inadimplência saiu, tipo assim, de 100 mil que tinha para 15 mil reais. Uma medida, só uma pequena medida. Eu travar. Os vendedores ficaram chateados, ficaram, porque largaram de ganhar a comissão. Mas a empresa ia quebrar. E eu disse para os vendedores, ó, sabe o que vai acontecer? Você está com comissão atrasada, que vai reclamar comigo. Tipo, porque a empresa não tem dinheiro. Você está vendendo papel, ou vendendo produto, a empresa recebe papel e não recebe dinheiro. Então, para isso é importante definir uma política de crédito muito bem, com austeridade, realizar análise de cliente, acompanhar vencimentos, fazer cobrança preventiva e negociar rapidamente os atrasos. Quanto mais rápido a empresa recebe, menor a necessidade de recorrer a empréstimos. Então, tudo isso tem que ser feito. Agora, simplesmente vende, vai. Em 6 meses, um cliente devia 3 boletos. E isso era pouca coisa, era 18 mil só que estava devendo. Aí, automaticamente, ele está devendo também lá na inadimplência dele com fornecedores, porque ele não está tendo giro. Ele está priorizando pagar, está devendo impostos. Não tem quem aguente no caixa. Ok? Não tem quem aguente no caixa. É um efeito dominó. Efeito dominó, efeito cascata. Então você precisa receber. Então, reduzir a inadimplência significa aumentar a entrada de recurso no caixa. É bem simples. É bem simples isso. Ok? Quando você entende isso, aí a sua empresa começa a respirar. Foi o que aconteceu com essa empresa, Rogério. Pimentel, qual é a importância do planejamento financeiro e do orçamento empresarial para manter a empresa sustentável após a renegociação das dívidas? O planejamento ele é necessário. Ele estabelece metas. O planejamento estratégico financeiro, ele é importante dentro da empresa. Você precisa analisar. Um erro comum nas empresas. Está faturando 1 milhão por mês. Aí precisa comprar um carro para a empresa. Ele vai lá e simplesmente compra. Ele não pergunta para o caixa da empresa. Caixa, suporta mais uma prestação? Caixa, suporta eu sangrar o caixa financeiro. Então, ó, presta bem atenção. Você vai reduzir tanto, o caos vai reduzir tanto quando você faz o planejamento estratégico e financeiro, porque ele organiza investimento, ele controla as despesas. Já o orçamento empresarial, que é muito importante separar planejamento de orçamento. O orçamento define quanto pode ser gasto em cada área. Juntos, eles evitam as decisões impulsivas, que eu falei, vou comprar um carro, não compra, pode comprar. Fortalece o controle financeiro e garante que a empresa mantenha equilíbrio financeiro mesmo após superar o endividamento. Mesmo após superar o endividamento. Ela precisa disso. Então, presta muito atenção a isso que eu estou dizendo para vocês aqui. O planejamento e o orçamento financeiro é de suma importância dentro de uma empresa. Agora, é aquela história, tem que seguir. Tem que seguir. Tem que virar um hábito isso aí. Um hábito. Se não virar um hábito, esquece. Ah, é porque eu não tive tempo. Ah, é porque não deu certo. Tem empresas que nós fazemos um trabalho dentro das empresas, um trabalho de pesquisa, né, vamos dizer assim, de uma assessoria, ok? Quando as empresas, é só um trabalho de assessoria, aí o cliente telefona, André, dá um pulo aqui, precisa analisar. Quando nós analisamos, eu digo, mas meu Deus do céu, será que ninguém conseguiu enxergar isso aqui? Tão simples, é tão simples, ok? Não conseguiu. Aí, infelizmente, todo o dinheiro que sai do caixa da empresa, ele sai em uma velocidade e ele volta em outra velocidade. Eu já te expliquei isso, né? Hoje eu estava explicando para o Rogério de um cliente que deve 6 milhões a terceiros e ele tem um ganho de 60 mil por mês. Ok? 1% por mês.
quanto tempo ele precisa se ele usar somente esse dinheiro para pagar. Somente esse dinheiro. Não tem nem sobrevivência. Não tem nem a sobrevivência dele está aí dentro. Mas por quê? Esse cliente, para dever 6 milhões, ele começou devendo R$1. Ele começou devendo R$1. Mas não analisou isso. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegou a hora que está devendo 6 milhões de reais. E sem geração de caixa, o que é pior, que no caso dele é pior, porque não tem a geração de caixa. Ok? A geração de receita. Para isso, se ele faturando o que nós conversamos, ele tiver 60 mil por mês, ok? E for pagar terceiros, ele está pagando 1%, não paga nem o juro da operação. Entendeu? Então, você só precisa estar atento a isso. Quando você controla a sua inadimplência, que no caso do nosso amigo lá nessa empresa teve uma inadimplência alta, pode ter certeza disso, ok? De uma forma ou de outra. O cliente não controlou a inadimplência, não fez planejamento financeiro, não fez um orçamento financeiro, passando sufoco, sofrendo muito, ok? Porque dívida maltrata, não maltrata? Maltrata muito, muito. Você não sabe. Você não tem um direcionamento, você não sabe. Quanto mais uma empresa que você tem grande, que gera muita coisa, você precisa realmente ter pessoas como o André Pimentel, que é um mentor e é um consultor financeiro que vai chegar na tua empresa e vai organizar. Existe, nesse mundo da moda, existe uma pessoa chamada personal styler, que ele chega a pessoa chega no guarda-roupa daquela pessoa que tem Ele organiza. enorme, que tem camisa misturada com saia, com bolsa, e a pessoa organiza tudo aquilo ali. Você também é um gestor financeiro, uma pessoa que chega na tua empresa, senta, abre um mapa ali, chama a pessoa da financeira e começa a organizar. No começo parece até difícil, mas depois quando você vê a empresa redonda, as coisas acontecendo, a coisa andando, porque a empresa, você não abre, aprendi isso com ele, você não abre uma empresa para fechar. Você não abre uma empresa para fechar. Mas, infelizmente, sem gestão, sem conhecimento da causa, você acaba tendo que fechar a empresa, né? Não tem outra opção. E quando fecha a empresa, tem paz? Devendo? Aí é que começa a tribulação. Não é, olha. Aí é que começa a tribulação. Porque quando você está na empresa, você ainda tem geração de caixa. Quando você fecha a empresa, não tem geração de caixa e tem Rapaz, despesa. todo mundo acha você. Todo mundo, hoje acha. Todo mundo. Telefone, WhatsApp, todo canto acha você. Todo canto. Pimentel, quais hábitos e práticas de gestão financeira diferenciam empresas que conseguem sair do endividamento daquelas que permaneceram em dificuldades financeiras? Nosso programa está chegando ao final, essa deve ser até a última pergunta. Presta atenção. Quais hábitos e práticas de gestão financeira lhe tira desse sufoco? Ok? Vamos lá. Empresas que superam o endividamento adotam disciplinas financeiras, acompanham indicadores diariamente, controlam rigorosamente o fluxo de caixa, nós falamos aqui no programa, fazem planejamento financeiro, negociam constantemente, tudo isso nós falamos aqui no programa, negociam constantemente com fornecedores, evitam despesas desnecessárias, que isso é muito importante, evitar despesas desnecessárias, mantém reserva financeira, muito importante, ter uma reserva, você precisa ter de 90 a 180 dias de reserva financeira dentro da sua empresa, e tomam decisões baseadas em dados. Mais do que vender muito, elas administram bem os recursos que possuem, que é muito importante, garantindo um crescimento sustentável e lucratividade. Você é obrigado. Não tem opção. Vou dar uma dica de $1 bilhão aqui para vocês. Escuta aí, segura. Se você não fizer tudo isso, se torne um funcionário de uma empresa que você não precisa controlar. Você vai controlar somente a sua área. Porque o empresário tem a área financeira, a área fiscal, a área contábil, a área de RH, a área de estoque, a área de operação, a área de venda, mas tem que controlar, não tem opção. Você não tem outra opção. Agora, se você não quer, torne-se um funcionário CLT. Isso. Agora, se você não quer ser mandado por ninguém, quer ter liberdade de horário, que é a única vantagem que você tem de ser empresário é essa. Liberdade de horário, controle a sua empresa. É bem simples. São hábitos. Nós falamos no tópico anterior aí, num ou dois tópicos anteriores, sobre hábitos.
Rogério citou, André precisa criar hábitos, Uhum. entendeu? E nós estamos fechando aqui, falando para vocês, o que nós estamos dando para vocês aqui gratuitamente, tem um valor inestimável. É só colocar em prática. Agora, quando você não coloca em prática o que nós estamos colocando aqui, o sofrimento, ele vem a galope. O sofrimento, ele vem a galope. Não tem opção. Não tem. Rogério tem, dentro da área que ele atua, Rogério é um mentor espiritual, está em algumas empresas também, está comigo na consultoria, ele vê o sufoco que esse pessoal está passando aí, É verdade. os sacrifícios, entendeu? E assim, não é só Deus que vai tirar você dessa situação. Que as pessoas recorrem para Deus. Tá certo, tá certíssimo. Mas são erros que eles vêm de uma gestão mal elaborada, mal feita, não tem precificação, não tem fluxo de caixa, não tem controle, não tem nada. Aí tá quebrando, aí um consultor como ele chega e diz: "Ó, vai fechar". Não, não vai, tá, vai fechar, porque tá aqui, ó. Não tem oração que conserte. Oração Não que tem conserte. oração que conserte. Eu estou indo para você, nós não estamos aqui desmerecendo uma oração, nem nada Exatamente. disso, não. É porque é tanto grosseiro, é tanto caos dentro das empresas. É números, como ele fala. 24 horas. 24 horas. Então, o que nós fizemos hoje aqui com vocês, podem ter certeza que será de grande valia para você tocar o seu negócio, tocar o seu business, você empresário que quer ter sucesso. Rogério, está chegando ao final do nosso programa. Eu sempre pensei em abrir uma empresa para mim, mas eu nunca pensei que seria, não é complicado, não é difícil, teria tanta disciplina, que para você ter uma empresa, você precisa ter disciplina de números, de cálculos, gestão, diariamente, tudo isso aqui. Porque senão vai ser só um nome de uma empresa, uma fachada, e lá na frente, como ele sempre fala, 6 meses, leva o tom. Que difícil. Aí sim, tem outra, você não vai ser reconhecido empresário quando a empresa tá no auge, né, quando quebra, é que você é o dono da empresa. Você só é dono da empresa quando ela quebra. E a Exatamente. responsabilidade toda é a sua. Exatamente. Então chegamos ao final, né, Rogério? Traz uma aula Esse programa foi realmente muito bom. espetacular que, se eu fosse você, olhava, olhava de novo, revia, mande para muita gente que você conhece agora, que está precisando ouvir essa mentoria, que isso é uma mentoria, viu? Isso pago. Você aqui com ele, para estar um dia, uma hora com ele, é caro. E você está tendo de graça, gratuitamente aí, nesse canal. Ok? E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.